é que as mulheres multifuncionais fazem bolos também. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ovulando, o podcast do Universo Mulher. Neste programa optamos por expandir as temáticas e não somente abordar a sexualidade feminina. Nós mulheres somos tão dinâmicas que somos na atualidade categorizadas positivamente como multifuncionais. Hoje a imagem da mulher moderna está edificada sobre saltos altos, com um copo de café, 2 bolsas em uma mão, celular entre o ouvido e o pescoço e com um filho na outra mão. Ela pensa na reunião com o chefe, no jantar dos filhos e marido, na academia, no salão, nas compras da semana. Será que temos sabão em pó? Será que temos frutas em casa? Ela pensa nas unhas, nos cabelos, na depilação, na pele linda e jovem, porque a gente precisa se manter jovem, não é mesmo, lindinhas? Ai, cansei só de narrar, né? Tomar um gole de água. Bom, é visível que a mulher agregou e agregará ainda mais em sua rotina inúmeras tarefas, e isso não necessariamente é negativo, pois a gente pode fazer qualquer coisa das nossas vidas e com as nossas vidas. Mas será que esse acúmulo de tarefas também não é uma forma de condicionar mulheres a rotinas exaustivas, a funções domésticas não compartilhadas, ao trabalho com uma remuneração nem sempre equivalente à dos homens? Para isso, hoje eu converso com a multifuncional e nutricionista, mãe da Isa e do Murilo, Mariane Raumenschlager, e também com a estudante de Direito, que também trabalha na área, e mãe da Liz, Alana dos Santos. 2 mulherões da porra. Muito bem-vindas. Obrigada, Ari. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, né? Receber vocês aqui, que a gente debate tanto. Bom, estar linda, sorridente, simpática, ser boa mãe, amante, boa profissional e resiliente. Então, eu imagino menos que isso, né? De vocês. Bom, brincadeirinha à parte, né, meninas? Como vocês lidam com essa rotina e o que pensam dessa multifuncionalidade? Bom, começando, Ari, como nós havíamos conversado um pouco enquanto nós estávamos ainda em off, depois que tu me mandaste o tema do que nós falaríamos aqui, eu comecei a me questionar muito realmente sobre esse nosso papel multifuncional. E para te responder sobre o que tu acabaste de me perguntar, eu vou fazer uma pergunta que eu me fiz durante toda a última semana, enquanto esperava a nossa gravação. Sim, nós somos mulheres multifuncionais, mas e se eu não for? Como nós nos veremos se nós não formos multifuncionais? Será que nós continuaremos nos sentindo essa mulher valorizada, que tem o seu lugar, que ela é uma referência, que ela é vencedora, ela é uma mulher de sucesso? Será que nós precisamos realmente desempenhar todos esses papéis para nos sentirmos mulheres verdadeiras, mulheres com poder, mulheres felizes? Exatamente, né? E eu penso que a mulher moderna agregou inúmeras atividades, né? E o papel do homem? Quais outras atividades, quais outras funções ele acabou desempenhando nos últimos tempos, né? A mulher agora é super glamourizada, a mulher que trabalha, que cria os filhos, está sempre bonita e tudo mais. Mas e o papel do homem nisso, né? Exato. Ele também está encaixado nesse tipo de dinâmica, né? Da multifuncionalidade. E como as pessoas enxergam isso de uma forma diferente quando o homem é multifuncional e quando a mulher é multifuncional. Justamente porque a mulher se espera dela que seja multifuncional. O homem já é automático, a mulher precisa ser. Ela tem que ser multifuncional, e quando ela não é, ela pode não se autodenegrir, mas a sociedade já olha diferente quando ela não é multifuncional. Até a gente pode ver quando as mulheres só são donas de casa, né? Sim. Elas não são super mulheres, porque ela só tem uma função, que é cuidar da casa e dos filhos. Então ela já tem um certo olhar diferente, justamente porque ela não trabalha fora, ela só trabalha dentro de casa, que justamente já demanda um serviço bem desgastante, mas ela sim é enxergada com outros olhos, né? E o trabalho de casa é um trabalho infinito e invisível ao mesmo tempo, né? Exato. Que nunca tem fim, né? E lembrando que nós estamos sempre carregadas de culpa. Eu sempre brinco, a mulher, ela anda com uma malinha de culpa a tiracolo, né? Aquela malinha que acompanha em todos os lugares, porque nós estamos sempre
fazendo melhor e nos doando, mas nós invariavelmente estamos sempre com um certo sentimento de culpa de que será que não poderíamos estar fazendo melhor? Será que não poderíamos estar sendo uma melhor mãe? Será que eu dou a atenção necessária aos meus filhos? Será que eu poderia ser ainda melhor do que eu sou? Bom a gente enfatizar que isso aqui é um programa de perguntas, né? A gente vai só questionar as coisas. Nós vamos jogando para quem estiver nos escutando também poder elaborar a sua própria resposta. Elaborem as suas experiências. Né? Sabe que, na verdade, antes de ser mãe, eu fui dona de casa. E eu era muito, né, questionada sobre isso. Mas tu tá cansada de quê? Né? Não faz nada, não faz nada. Tu não tem nem filhos ainda. E mesmo assim, já era um trabalho desgastante, né? 24 horas por dia. E, por incrível que pareça, eu era daquelas que deixava a roupa engomadinha no cabide antes do marido ir trabalhar. E mesmo assim, né, a gente nunca pode estar cansado. E é o que nos é ensinado desde pequenas, né? As meninas brincam de boneca, elas têm o seu fogãozinho, a vassourinha. Então, pelo menos a nossa geração foi criada assim, né? Eu me incluo nessa, né? Sim. Confesso que a minha filha tem, mas eu incentivo ela a ser a dona do restaurante. Bacana, isso aí. A dona do restaurante. Bom, e nas funções de vocês acham que trabalham a mais? Vocês se consideram mais cobradas nas profissões que vocês exercem? Olha, essa pergunta para mim é um pouco difícil. Eu acredito que... Tu és nutri, né? Eu sou autônoma, isso. Eu sou nutricionista. Então, talvez que eu seja mais cobrada. Eu acredito que o que aconteça mais é a autocobrança, realmente. Aquela cobrança de, novamente, é o mesmo papel que nós fazemos em casa. Será que estou me doando o suficiente? Será que eu não poderia estar atendendo melhor? Será que estou dando atenção suficiente para o meu paciente? Será que eu não deveria estar estudando mais, fazendo mais? Então, eu acredito que seja muito mais a autocobrança. Apesar de, claro, eu procuro sempre fazer essa minha autocrítica, essa autoanálise e vou me adequando quando necessário e também me permito ser imperfeita, porque não temos como ser... Me conta depois o segredo, né? Super profissionais o tempo todo. Eu acho que eu sou cobrada e me cobro além do que eu deveria, né? Justamente porque, como eu sou estudante, as pessoas te cobram um empenho extraordinário, assim, além. Então, como eu já trabalho na área há 10 anos e só faz 2 anos que eu faço a graduação em Direito, antes eu fiz 2 anos de técnico em serviços jurídicos aqui na Univates, então é cobrado o empenho além no estudo. A que ponto tu te empenha para tu querer se destacar no teu trabalho? Se tu não te empenha além, então tu não quer um destaque no teu trabalho. Se tu não vira a noite estudando, se tu não faz o impossível, é como se tu não quisesse te destacar. Sendo que, na verdade, muitas vezes tu não consegue porque tu não tem tempo para tudo, né? Exato. Eu comparo muito essa mulher multifuncional a São Paulo, né? São Paulo, não para nunca, né? É o lema, é a frase que se refere. Faz todo sentido. Estamos sempre tendo que provar para os outros, para nós mesmos, o quanto a gente consegue fazer as coisas, o quanto nós somos também, temos potência, né, para realizar nossos desejos e tudo mais. E o desejo dos outros, né? Porque não importa só a minha realização. Parece que a mulher tem que se doar mais ainda e realizar o desejo dos outros. Enfim, a gente vai ficar aqui 3 horas, né, eu acho. Não vamos. Não vamos porque a gente tem outra tarefa depois. Nós não podemos gravar um podcast. Atenção, aqui, né? Pessoas. Eu tenho prova, tá, gente? Bom, enfim, nesse mesmo sentido da questão de ser cobrada e tudo mais, em relação ao trabalho doméstico, vocês se cobram, são cobradas? Como vocês se enquadram nisso? Ou não se enquadram? Na verdade, eu já me cobrava muito mais. Já fui uma pessoa que era muito exigente com a questão de limpeza. Todo dia, passa um paninho, limpa tudo, deixa tudo organizadíssimo. Hoje eu tenho uma outra filosofia de vida, que é o trabalho não foge, principalmente o trabalho doméstico. Ele continua nos esperando lá, né? Não foge o serviço doméstico, ele infelizmente continua lá nos esperando. Infinito e além. Então, claro, a gente
acaba contando com a ajuda de vez em quando tem uma diarista, tem uma tata, né, como dizem, para auxiliar. Mas sim, o dia a dia exige também. Mas eu acho que nós temos que nos permitir de vez em quando chegar em casa e deixar uma loucinha na pia, deixar um sofá desarrumado. Eu me cobro bem menos. Eu acredito que nós não podemos ficar o tempo todo somente em função da casa, né? Eu ainda me cobro um pouco mais porque tem aquela coisa de tu dar o exemplo, né? Então, se eu deixo, por exemplo, roupa pra dobrar, a Liz me cobra, né? Então, daí tu, não, filha, vai lá e faz. Não, mamãe, mas você também deixou a roupa. Sim. Então eu tenho. Tu foi ensinada pela tua mãe. Então assim, é aquela coisa, eu tenho que ainda, além de tudo, cuidar isso, que quando eu deixo de fazer alguma coisa, tem uma pessoa de 5 anos me apontando. Se tu deixou de fazer, eu também posso deixar de fazer. Tem Sim, nós isso somos ainda. Os espelhos deles, nós somos os com espelhos, toda tem certeza. isso E, ainda. Claro, temos que ir ensinando nossos filhos a serem pessoas colaborativas. Sim. Na minha casa eu faço muito eu não isso. posso Meu filho reclamar. toma banho, a toalha já vai pro varalzinho. Ele leva. Terminou o pratinho de comida, leva pra pia. São pequenas coisas, mas que te ajudam bastante, fazem diferença. Exato. Sabe que não é trabalho infantil, longe disso, né? Mas eu já ensinei minha filha a secar louça. Né? Isso é. A minha filha tem 5 anos e já faz um bom tempo que ela ajuda a secar louça. Ela tem a vassourinha dela pequenininha que ela mesma pede porque ela gosta de se sentir importante, ela gosta de se sentir útil. Ótimo. A Ariana conhece a peça, então assim, ela é bem além do seu tamanho, justamente porque ela vê... Ela é de uma personalidade incrível. Bacana. E se fosse um menino, ele teria uma vassourinha também? Por óbvio. Eu ensinei a minha filha que dinossauro não é coisa só de menino. Eu faço questão de dizer pra ela que a minha cor preferida não é rosa, que é verde ou é azul, justamente para que ela fique essa coisa de desmistificar de que rosa de menina, azul é de menino, que vassourinha é coisa de menina. A Damares vai te pegar. Contanto que por incrível que pareça, né, o teu tio esses dias, né, o meu digníssimo pai, estava varrendo a casa. E ela disse, isso aí, vamos ajudar. Muito que porque, né, vamos ter os direitos iguais, né? Claro. Então, quando ela vê o meu namorado lavando louça, ela não acha isso uma surpresa. Uau, não, nossa. E é como super comum. E como a gente acha, comum. né? O cara foi lá, eu vi que tu lavou ficou uma surpresa louça, quando eu tudo disse mais. que meu pai varreu o chão. Sim, é verdade. mas meu pai varre também, enfim. É verdade. Mas como a gente fica surpresa quando um cara, sei lá, lava a louça ou faz uma comida pra ti e tudo mais, né? Porque a gente tá acostumado nessa dinâmica. Sim. E vocês já adoeceram por causa dessa dinâmica? Essa dinâmica de ser multifuncional, multitarefas? Já. Quase a cidade de São Paulo. Sim, é quase inevitável, né? Quase inevitável. Períodos de ansiedade extrema, crises de ansiedade, ainda mais quando eu era mais novinha, porque daí você ainda não sabe lidar exatamente com toda essa carga, com todas as emoções relacionadas às responsabilidades de uma casa, do trabalho, filhos. Eu fui mãe jovem, eu tinha 21 anos quando eu fui mãe a primeira vez. Então, sim, no início foi bem duro, foi difícil, mas, né, como tu mesma disseste, Ari, nós somos mulheres muito fortes e resilientes, principalmente. Essa é a diferença da mulher para o homem, fundamentalmente, que eu vejo, assim, a questão da força e da resiliência, principalmente. Nós nos adaptamos muito bem às adversidades e nós conseguimos sair delas melhores e mais fortes. Então... Essa questão da adaptação é bem importante mesmo, porque a gente se adapta mesmo a todo tipo de contexto por acreditar que dá pra se adaptar, Exato. né? Sempre dá pra fazer mais alguma coisa. Eu, aos 27 anos, eu tive uma ameaça de infarto, faz um ano. E também foi em função de agregar muitas tarefas e adoeci realmente por causa de um CNPJ, era muito trabalho. Eu cheguei a trabalhar 13 horas num dia na frente de um computador, e estudava de noite, tinha minha filha, e o que eu mais assim achei engraçado é que esses dias eu li numa reportagem que as pessoas, quando elas chegam nesse ponto,
elas ficam, de certa forma, admiradas. A gente chegou na geração de que fica admirada com o tanto de tarefas que é capaz de fazer. Sendo que, na verdade, é isso que te adoece. As minhas colegas de trabalho diziam, tu tá indo por um caminho muito complicado. E quando eu tive essa ameaça de infarto, foi um divisor de águas, assim, porque a minha filha tava no meu colo. Nossa. E eu passei mal à tarde e ainda vim pra faculdade e só me entreguei depois da faculdade, porque eu não podia faltar na aula, porque eu não podia parar. Então é aquela coisa, hoje é aquela luta contra a balança, porque o peso tá sempre acima e não pode, é remédio pra ansiedade, e eu não cheguei nos 30 anos ainda. Acumulando vários comprimidos. Sim, super. Tamo junto nessa, tá? Tamo já junto passei dos 30, acumulo mais. Mas é complicado mesmo essa questão de... O corpo sente muito, né? Sente todos esses processos mentais, todo esse desgaste a gente sente. E não raras vezes a gente tá... Tô cansada, né? Quantas vezes vocês já se pararam e falaram assim, não, simplesmente eu estou cansada? O cardiologista me perguntou, né, quando teve esse episódio, ele disse assim, qual o tempo que tu descansa? Eu chego da faculdade, disse ali por umas 11h30 eu vou dormir. Não, mas eu pedi qual o tempo que tu descansa. Eu disse, que eu repeti pra ele, ele me repetiu a terceira vez, já tava enlouquecida, né, já tava ficando brava. Ele disse, eu não tô pedindo quanto tempo tu dorme. De sono, né? Eu tô pedindo quanto tempo tu tira pra ler um livro ou fazer absolutamente nada. Atividade de aí lazer, eu de vi descanso, de autocuidado. Aí eu vi que eu não tinha tempo pra fazer nada. E a minha refeição... Eu comia uma vez um carmelito, cronometraram, em 3 minutos e meio, eu comi um carmelito. Imagina. Porque aquela sensação depois da comida de que, dever cumprido, eu cumpri uma tarefa, eu comi, agora eu posso fazer outra coisa. Então eu tinha 1 hora de almoço, eu conseguia comer, eu conseguia estudar, eu conseguia pagar uma conta, eu conseguia ir num banco. Mas tu não tinha aquele tempo pra... Eu não sentia nem o sabor da comida. Quem dirá ter um tempo para não fazer nada. Então, são essas coisas que eu acabei percebendo só depois de ficar doente. E como a gente tem menos tempo para não fazer nada, ou pelo menos para ter uma boa leitura. A rotina da mulher multifuncional é praticamente uma linha de produção, né? Vai fazendo de uma forma alienada, né? Uma forma alienada automaticamente as Exato, e aí atividades. Nós temos sempre o risco de estarmos vivendo de uma forma muito inconsciente. Dificilmente nós trazemos todas essas questões à luz da consciência, né? De podermos nos dar conta de o que nós estamos fazendo da nossa vida. Sim, esse momento reflexivo é difícil. Um momento reflexivo e ele é importante para poder reorganizar a rota também, né? Poder se questionar, será que é isso realmente que eu preciso? Porque, sim, os dias, os meses, os anos passam muito rápidos, então é algo que eu defendo muito e converso muito com as minhas pacientes no consultório, a grande maioria é mulher, é o de poder se olhar, ter maior autocuidado, se olhar como uma pessoa especial e não se cobrar tanto, porque sim, nós mulheres nos cobramos demais e além de todas as tarefas que nós enumeramos aqui, ainda existe toda a cobrança pelo corpo perfeito. Então, se vê cada vez mais casos de compulsão, de transtornos alimentares muito precoces, porque sim, existe uma cobrança enorme. Claro, não tem nada a ver com o nosso multifuncional, mas sim, é mais uma das cargas que nós carregamos. O dever, entre aspas, de termos corpos bonitos, desejáveis, em forma, saudáveis, a pessoa que corre, a pessoa que vai para academia, quando na realidade a grande maioria das mulheres consegue se exercitar talvez 1 ou 2 vezes por semana. Sim. E aí o que acontece? Nós entramos num ciclo de cobrança e de daqui a pouco estar em redes sociais vislumbrando mulheres que estão todos os dias na academia, ou estão correndo, ou estão no parque, e aí se para e se questiona, será que... Por que eu não faço tudo isso? E a gente acaba assim... Porque com certeza elas não limpam o box do banheiro, né? Aquele termo bem chulo, né? A gente começa a se achar relaxada com o próprio mas nós temos que parar de nos comparar. Sendo que, na verdade, a gente acaba se comparando. Eu faço aquele sobrepeso, né? 1h30 que eu tô na academia, 1h30 que eu deixo de brincar com a minha filha. Então, pra mim, de novo, você está levando a malinha da culpa isso aí, junto, né? Tá lá caminhando, mas a malinha da culpa vem pesando junto.
contigo. Então, é um peso extra ser carregado. A gente acaba sempre né? pensando, se eu fizer isso em meu benefício, eu vou estar deixando de fazer outra coisa em benefício de um terceiro, mesmo que seja um filho ou pai. É o custo-benefício, né? Exato. Acho que sempre se perde algo. É um pensamento geral das mulheres, né? De pensar, com certeza. Se pensar em si, mas já pensando, eu podia estar, sei lá, visitando meus pais, poderia estar com meu companheiro, não sei, enfim. E depois que se é mãe, se agrava muito isso. Claro. A culpa pesa mais. A culpa é demais, porque se eu não trabalhar o suficiente, eu não vou ter todo o dinheiro que eu preciso para dar tal coisa pro meu filho. Se eu fizer uma academia, eu não vou estar brincando uma hora com a minha filha. Então, sempre o namorado quer atenção, né? Todos querem atenção. Tem isso ainda, viu que eu esqueci. Filhos, namorados, ainda, né? E claro, eles têm todo o direito, né? Coitado. Eles têm todo o direito, mas sim, é todo um desdobramento que acaba acontecendo para dar conta de tudo, né, meninas? Cuidamos de tudo, né? Bom, o feminismo é uma postura política que não somente as mulheres adotam, a gente vê alguns homens também flertando com esse tipo de movimento. Ele está em alta novamente. E como qualquer movimento sociocultural, o capitalismo pensa isso como uma forma de mercadoria e lucro. Hoje a gente vê estampas, muitas estampas de camisetas, enfim, com feminista, com aquela frase girl power, né? Sim. Bom, o termo do momento é empoderada. Segundo o dicionário, empoderar é um verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outra pessoa. O que vocês acham desse termo empoderamento? Esse termo carrega positividade, autonomia ou uma das formas utilizadas pelo sistema para nos fazer trabalhar e produzir mais ainda, nos fazendo acreditar que somos apenas mulheres empoderadas e mulheres autônomas. É que é um conceito difícil, né, Ari? Eu acho que o empoderado é muito amplo. Eu posso me sentir empoderada em alguns aspectos e em outros nem tanto, né? Então, o termo empoderada realmente, ele abre um leque, né? Sim. Ele permite várias definições, interpretações. Mas, assim, exatamente. Esse perfil da mulher empoderada, mulher que faz o que quiser da sua vida, mulher que é multifuncional também. O que a gente pode pensar, sabe? O mercado, normalmente, ele se apropria desses conceitos, dessas ideias Sim. que estão em alta para glamorizar esse tipo de atitude. Então, daqui a pouco, a gente está sendo multifuncional, sendo São Paulo 24 horas. E porque a gente produz mais, assim, com essa ideia. A gente fica positivando esse conceito, posso estar viajando demais, né? Mas trazendo tanta positividade, tanto apelo a esse conceito, a esse tipo de postura, mais. A gente produz mais. Mais uma incentivo, né? É um incentivo a ser multifuncional, porque a mulher empoderada tem que ser. Né? E se eu não for, daí tu cai de novo numa armadilha de mercado, né? Tu é mais uma... Deixou uma reflexão. É verdade. Uma reflexão. O termo empoderado tem o seu lado positivo, mas tem também realmente, como tu disseste, a questão do mercado. Será que agora eu preciso me adequar para ser mais uma mulher muito empoderada? Pois é, e os homens têm isso também. A gente fica pensando, o silêncio já diz, né? Já diz. Os homens têm isso? Não, eles sempre fazem as mesmas coisas. A rotina de um homem é isso, né? Trabalho, né? Prover a casa, não sei o quê. E é isso. O empoderada, mas qual é o poder que nos é destinado? Exato. É o poder de fazer o quê? Será que é só mais uma armadilha, mais uma trama, né? Pra fazer a gente produzir mais? Podemos fazer um outro podcast para falar só da mulher empoderada. Isso aqui vai render, como diria Letrux, isso aqui vai render. Vai render. Bom, gente, não podemos tomar mais tempo de vocês. Para finalizar, então, quais as estratégias que vocês utilizam para manter-se saudáveis neste mundo que não deixa a gente dormir direito, né? O que vocês estão fazendo aí? Dá umas dicas. Bom, para mim o que funciona, vou dizer o que funciona para mim. Para mim a atividade física funciona muito bem, claro, dentro de um limite saudável e sem excessos, até porque não temos tempo, né, meninas? Então, uma caminhada, assim, fazer exercícios físicos, meditação,
ler um bom livro, poder ter um tempinho do dia, assim como a Alana foi cobrada do seu médico, tá? Mas qual é o tempo que tu tens para ti? Então, esses momentos realmente são necessários para podermos manter a nossa mente saudável, o nosso eu saudável. Então, penso que realmente precisamos parar e ter autocuidado. Sim. Olhar o que nos faz bem. Eu parei de me auto-sabotar, né? E ficar pensando que não, primeiro os outros, não. Primeiro eu. Se eu me colocar em primeiro lugar, a minha filha terá uma mãe mais saudável, o meu chefe terá uma funcionária mais feliz e produtiva. Então, de tal hora, esse é meu momento de ouvir uma boa música, de fazer uma caminhada na pista atlética aqui da Univates. E se eu não fizer isso, eu vou me sabotar. Então, na verdade, eu parei de me sabotar. E a forma mais saudável é a gente começar pelo nosso próprio inconsciente, a não se sabotar e priorizar ainda mais a nossa saúde física, a nossa saúde mental, principalmente, porque a gente sabota a nossa física através da mental. Sim, né? Claro. Eu até fiz uma anotação aqui, porque eu não queria esquecer de falar isso. Muito bem. Porque realmente é a questão da autocobrança, mas assim, o que eu penso é que, finalizando a minha participação, é que nós precisamos ter coragem de também sermos imperfeitas, tá? Deixarmos ir quem pensamos que deveríamos ser, a fim de sermos do nosso jeito, de sermos essa mulher verdadeira, mulher que sim, batalha, que é multifuncional, mas que se permite ser também imperfeita, ter vulnerabilidades, outros, né? Exatamente, se aceitar como um ser imperfeito e aí sim ir ajustando conforme as próprias necessidades e o que me faz bem, o que eu necessito, para poder estar bem para os outros também, né? É complicado isso, porque é bem enraizado essa questão de o cuidar dos outros, né? No final das contas, uma estratégia que a gente deveria tomar mais vezes é ser egoísta. Exato, né? Exato. E aí seremos imperfeitas. Daí seremos imperfeitas. Seremos imperfeitas, mas isso nos fará um bem também, de alguma forma. Fica a reflexão, então. Bom, gente, encerramos mais um Ovulando. Agradeço demais a presença da multifuncional Mari e da Alana também. Obrigada, tá, pela disponibilidade de reservar um belo momento. Um momento das suas rotinas, né? Até a Siri veio aqui participar. Mas agradeço demais por terem disponibilidade de estar aqui um momento para falar das suas funções na sociedade, tá? Sobre isso. Obrigada, a gente já sai então, diferente daqui, né? Diferente do que entrou. Sim. É quase uma sessão de terapia. Claro, não é mesmo? Podemos fazer muitas vezes. Então tá, gurias, muito obrigada mais uma vez. E voltamos no próximo Ovulando com a temática representação e representatividade da mulher na publicidade.